Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. Se você for achando, você pode se colocar de pé em reverência à santa palavra do Senhor. O tema dessa mensagem é Jeová Nissi, ou Yahvé Nissi, ou seja, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Versículo 8 do capítulo 17 do livro de Êxodo. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Versículo 10. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. E enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. E quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. No 12 diz assim: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de lado, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército de amalequitas ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso num rolo, como um memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. O versículo 15 diz que Moisés construiu um altar. Diga comigo: Moisés construiu um altar e chamou-lhe de o Senhor é a minha bandeira. Ele chamou de Jeová Nissi e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Pai, obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor nos deu, e que a gente possa liberar ela nessa noite para a tua igreja como água fresca. Ó Deus, que ninguém saia daqui hoje da mesma forma que chegou. Pelo contrário, nós possamos sair daqui hoje impactados pelo poder da tua palavra e da tua voz, em nome de Jesus. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Quem acredita na palavra de Deus, aplaude o Senhor. Aleluia, vai sentando e vai dando glória a Deus. Esse texto ele é muito rico. Ele fala de sustentar o ministério. E aqui Deus levantou Arão e Ur para sustentar o ministério de Moisés. Nesse momento era um momento de batalha, de guerra, era um momento de direcionamento, de comando de Deus. Deus tinha dado um comando a Moisés, e o texto é bem claro quando diz aqui a partir do versículo número 9, que então Moisés disse a Josué: escolhe alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã eu tomarei posição no alto da colina, e com a vara de Deus, ou seja, o cajado do Senhor nas mãos, ele estava ali para cumprir um comando que Deus havia dado. Deus havia dado um comando a Moisés, e Moisés tinha direcionado a forma de como se ia tratar aquela luta. E Deus também colocou dois homens ali para dar apoio ao ministério de Moisés, que era Arão e Ur. E eu entendo, irmãos e irmãs, que nós precisamos sempre ser apoio. Paulo diz que nós temos que suportar aqueles que são fracos na fé. E ao mesmo tempo que a palavra suportar, ela diz ser apoio, apoiar, manter firme, em posição. Então Deus nos chamou não para destruir, mas para construir. Deus não nos chamou para ser oposição, mas para ser apoio. No reino de Deus não existe oposição, no reino de Deus existe apoio.
Quem crê nisso, dê glória a Deus. E essa batalha ela foi travada intensamente. E esses dois homens que estavam ali dando apoio ao ministério de Moisés, ao comando que Deus havia dado, eles entenderam que não bastava só estar parado naquele lugar, mas era necessário que se fizesse alguma coisa. E eles entenderam pelo Espírito que era hora de colocar uma pedra, e para que Moisés se assentasse nessa pedra e mantesse as suas mãos levantadas. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando Moisés abaixava as mãos, Moisés era um homem pesado, e ele abaixava as suas mãos, os amalequitas prevaleciam na batalha. Mas quando Moisés levantava as mãos, o poder de Deus era emanado através das mãos de Moisés, e os soldados de guerra de Josué batalhavam intensamente. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia, meu irmão, minha irmã, que nas suas mãos tem poder? Quando você levanta as suas mãos, algo acontece. Por isso que o salmista vai dizer assim, que Deus quer homens que levantem mãos santas e que tenham um coração puro. Quando você levanta as suas mãos, você diz: Senhor, em nome de Jesus, eu declaro isso. Em nome de Jesus, Senhor, entra com a tua providência. Em nome de Jesus, Senhor, envia um anjo lá naquele lugar. Deus faz exatamente aquilo que você pediu, porque há poder de Deus sobre a tua vida. E eles entenderam, e Moisés levantava as mãos, e no vale a batalha travada. Esse momento da gente levantar as mãos, você sabia? É o momento de a gente levantar as mãos e orar pelas eleições, para que não aconteça de entrar no poder pessoas que vão fazer o povo sofrer. Pelo contrário, nós precisamos que Deus coloque pessoas. O trono não é da igreja, o trono do governo não é da igreja, o trono do governo é do mundo, mas a igreja tem um governo que é superior ao do mundo, ou seja, o governo da igreja é muito mais poderoso. Então Moisés, ele ocupava uma posição não de imperador, de rei. Moisés ocupava uma posição ali de liderança no sentido do reino de Deus, das coisas do Senhor. Apesar dele ser um legislalista, ele legislar as leis de Deus, ele tinha a unção profética de Deus, a unção de Deus sobre a vida dele, que fazia ele conduzir o povo, não como ele gostaria, mas como Deus ordenava. Então o comando de Deus sobre a vida de Moisés tinha apoio, e o apoio nesse momento chamava-se Arão e Hur. Que você, meu irmão, minha irmã, possa ser Arão e Hur. Você possa apoiar o seu líder da sua célula, o seu supervisor, o seu pastor, o seu coordenador de ministério, de sociedade, que você possa ser sustentador daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele ainda quer fazer. E a batalha sendo travada, ela foi vencida, e por ela ser vencida, Moisés construiu um altar. Então, meditando nisso, a pergunta que a gente faz, e porque ele colocou o nome, porque Moisés disse que aquele altar tinha um nome, e o nome dele era Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é a minha bandeira. Ele tinha algo profético, ele estava fazendo algo profético, ele não estava fazendo por fazer, copiando alguém. E a pergunta que a gente faz para nós mesmos é: qual é a bandeira que nós temos carregado? Qual é o altar que nós temos erguido? E nesse altar nós temos dado o nome de Deus ou temos colocado o nosso próprio nome? Há alguns dias atrás, essa aqui é a visão de Deus. Alguns dias atrás eu tive uma visão do Senhor, orando, por volta das 6 horas da manhã, entre 5 e 6 horas da manhã, eu estava na sala orando. Eu fui tomado por um sono profundo, de joelhos, e Deus me deu uma visão. Nessa visão, tinha duas irmãs dançando aqui na frente. A irmã Thaís dançava desse lado e a irmã Iara dançava desse lado. Uma dança profética. E a irmã Thaís estava com uma bandeira vermelha e a Iara estava com uma bandeira branca. E elas dançavam, bonito. De repente, veio uma entidade incorporada numa mulher, e ele veio pelo meio da igreja, e ela tomou a bandeira de cada uma e começou
começou a dançar. Só que as pessoas não conseguiram ver que a adoração não era para Deus, mas a adoração era para o diabo. Ela dançava, essa mulher dançava de uma forma que o povo da igreja ficava assim, ó, abestado. Sabe o que é abestado? Boca aberta. Ficava assim e falava assim: olha, nós nunca vimos uma dança dessa. E aí o Espírito do Senhor me falava assim: pois é, meu filho, essa dança não é para mim, é para Satanás. Ele está requerendo a adoração. E ele diz claramente, quando ele enfrentou Jesus logo depois do deserto, lá no alto da montanha, no momento da provação, ele disse para Jesus assim: se prostrado me adorares, te darei tudo isso. Então, o inimigo, Satanás, ele sempre requer a adoração. Então, nós precisamos entender, por que eu estou falando isso? Porque no âmago dessa palavra, a vitória não era de Moisés, a vitória não era de Arão, a vitória não era de a vitória era do Senhor. E Moisés entendeu quando ele disse: eu estou erguendo um altar, e o nome desse altar é o Senhor. Ele é a minha vitória, Ele é a minha bandeira. Qual é a bandeira que nós temos erguido nos dias de hoje? Uma adoração própria para o nosso ministério, porque eu faço, porque eu quero, porque eu vou, porque eu ando, porque o eu é sempre inimigo de Deus. A soberba e o orgulho faz a gente olhar para dentro da gente, e a alma gosta disso. E tem muita gente hoje que diz assim: Deus me mostrou, Deus me falou, eu estava orando por algo e Deus falou comigo. Foi Deus que falou, meu filho, foi sua alma que falou. A sua alma falou para você assim: faz isso que eu aprovo, anda desse jeito que eu gosto, seja desobediente, rebelde, seja o que for, mas faz o que sua alma manda. Então, muitos de nós estamos erguendo altares não para Deus, mas para nós mesmos. Então a pergunta é: qual é a bandeira que você está erguendo agora? A bandeira sua ou a bandeira de Deus? Por quê? Em Romanos capítulo número 8, versículo 37, diz que o Senhor, Ele diz que nós somos mais que vencedores. Nós somos vencedores. Eu quero ler com você o texto de Romanos, capítulo número 8, versículo 37. Abre na sua Bíblia aí. Eu estou abrindo na minha aqui. Eu já estou acostumado com esse telão. Jesus, ajuda a gente. Mas vai melhorar, eu creio. Aleluia. Versículo 37 do capítulo 8 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem te deu a vitória? Foi Yeshua. Quem te deu a vitória? O apóstolo Paulo diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, e Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe aonde nós somos mais vencedores? Aonde? Na cruz. E graças a Deus que sempre Ele nos faz triunfar em Cristo. Paulo continua dizendo: por meio daquele que nos manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então a palavra, o dicionário Strong diz que desarmar, seja, a minha dependência é dele, ele me fez triunfar, e por ele, para ele são todas as coisas, por meio dele, para ele todas as coisas, tudo que eu faço é por ele, para ele, não para mim, mas para ele. Então a bandeira que nós temos erguido, será que verdadeiramente tem sido a bandeira de um homem, de uma mulher de Deus, que reconhece a grandeza do poder que Deus fez na sua vida? Pois Cristo te libertou do império das trevas e te transportou para o seu reino.
Nós não éramos nada, mas o Senhor nos levou para lá e nos fez assentar em lugares celestiais. Por isso que Paulo diz: em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Mesmo que eu esteja passando luta, mesmo que eu esteja no cárcere, mesmo que eu esteja passando necessidade, mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu esteja desempregado, mesmo que esteja luta na minha casa, mesmo que haja luta, que haja conflito, mesmo que haja tudo, eu ainda sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Reage, igreja, aplaudindo ao que Ele vive para sempre. Existe uma saída. Em 2º livro de Reis, no capítulo 6:15, tem uma palavra tremenda. Olha para cá, presta atenção. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. E então o seu servo lhe disse: ah, meu Senhor, o que faremos? Esse texto de Reis, no capítulo 6, Eliseu estava sendo perseguido, uma luta muito grande. Mas ele não olhava as coisas pelo olhar natural humano. Ele olhava pelo olhar do Espírito. Ele olhava com os olhos de Deus. E no olhar com os olhos de Deus, ele não via um exército inimigo que ia matar ele. Pelo contrário, ele via algo muito maior. Ele não enxergava o que estava aqui, ele enxergava o que estava lá na frente. O homem de Deus e a mulher de Deus, que anda no comando, na direção do Espírito, como Moisés, Arão e Ur, e como Elias e Eliseu, olha sempre lá na frente. O discípulo dele olhava as circunstâncias, a luta que passava, mas o profeta sabia que quem batalhava por ele era Deus. Sempre quem batalha por nós é Deus. É isso que nós precisamos entender. Quando ele ora e ele diz assim: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E a Bíblia vai dizer que ele viu carros e cavalos de guerra que eram muito superior ao do inimigo. E aí ele alegrou o coração e falou: mestre, há uma multidão de guerreiros de Deus pelejando por nós. Acho que o profeta falou assim: não, que ser bobo, rapaz, já estava com a gente há muito tempo, você que não estava vendo. Você achava que a gente estava andando sozinho, nós não estávamos não. Por isso que o Salmo 91 diz assim: que o Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Sabe que ele conhece teu nome, ele sabe quem você é, e mesmo que você esteja na batalha, na luta, você não está sozinho. Ele só vai dizer assim: meu filho, minha filha, toma posição, já começa a erguer o altar, levanta o teu altar de adoração e comece a adorar, porque nessa luta você não tem que pelejar, quem peleja por você sou eu. Aleluia! Essa é a bandeira que nós temos que erguer, e somos mais que vencedores. Eu sei que conto esse testemunho de uma amada irmã que o Senhor já partiu, já levou ela, recolheu, e ela era muito querida e ela ficou muito doente. E no dia que eu fui visitar ela no hospital, ela estava eu não sabia que Deus ia recolher ela naquele dia, e ela estava com uma trombose, o troço estava gravíssimo, mas ela estava tratando a situação com uma naturalidade incrível. E eu fui levar a palavra de Deus para ela, para dizer que Deus estava com ela, e ela virou para mim e falou assim: pastor, eu sei quem tem credo, e sei que meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pensar. Então essa enfermidade para mim não é nada. Eu sei que Deus já preparou uma mansão celestial, e Deus recolheu ela, e um dia eu vou encontrar com ela lá. E desde então eu carrego essa frase no meu coração: eu sei quem eu tenho crido, e sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pensar ou imaginar. Então Deus, Ele quer que você erga a bandeira da vitória. Tinha um irmão que passava por mim e falava assim: é só vitória, pastor. Aí um dia, rapaz, eu estava com uma luta tremenda, angustiado no coração, porque pastor às vezes passa por isso, irmão. E aí um dia ele falou assim: pastor, é só vitória. Eu falei: não é não, irmão. É luta, é batalha, é guerra. Aí ele falou assim: não, pastor, é só vitória, porque eu sei de onde Deus me tirou.
então é só vitória. Você sabe de onde Deus te tirou? Então você tem que se alegrar em Deus e dizer: é só vitória. Diga para você que está do teu lado: é só vitória. E nós somos mais que vencedores. Aleluia! Quem pode aplaudir o Senhor? Olha, eu quero levantar essa bandeira com você hoje. E como que eu posso levantar essa bandeira? Primeira coisa, para você levantar essa bandeira e sair daqui hoje vencedor, saltitante, pulando, passando por cima de que seja que for. O que se levantar contra você vai cair para a esquerda ou para a direita, porque você é mais que vencedor. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que você tem que confiar. Você confia? Confia. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vai! Em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade! Autoridade e poder. Em suas mãos, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante pela terra, dobre os joelhos e com as mãos, pois o Senhor é Rei. Aplaude Jesus, igreja! Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Confiança. Tem muita gente hoje confiando aí que o Flamengo vai ser campeão. Olha como é que ele se manifesta, meu Deus. Confia em Jesus. Tá, tudo bem, você pode confiar, acreditar que o Flamengo vai ser campeão. Acho meio difícil, tudo bem. Mas por que na hora da sua luta você não confia tanto assim? Você duvida, estremece. Hã? E aí? Quer dizer que você confia que o Flamengo vai ser campeão? Mas na hora da batalha e da luta você balança. O barco balança para lá e para cá. Oh Jesus. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para levantar a bandeira do Jeová e ser a bandeira da vitória é confiar em Deus. Confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Sacode seu irmão, sua irmã, e confia mais, hein? Está confiando um pouco, hein? Agora é voltar para Jesus, hein? Aleluia! Segundo ponto, exerça a sua fé nele. Exerça a sua fé nele. A sua fé tem que estar nele, no Senhor. Sabe por quê? Hoje existem muitos movimentos que estão chamando a atenção aí no Brasil e no mundo, e eles têm levantado símbolos claramente visíveis e compreensíveis. Por exemplo, existem movimentos, de sindicalistas que levantam suas bandeiras, movimento LGBT também que levanta sua bandeira, movimento feminismo, movimento antirracismo, movimento contra a corrupção, o movimento de defesa das mulheres oprimidas, dos menores abandonados. Existem muitos movimentos, mas tem um movimento, que é o movimento do LGBT, que faz um barulho tremendo, gente. Eu estava vendo uma estatística esses dias atrás que os adeptos do LGBT é cerca de 1% da população brasileira. E eu fiquei pensando assim, peraí, eles são 1% da população brasileira e faz esse barulho todo. E nós? Graças a Deus, depois de 30 anos, a Rede Globo está anunciando a marcha para Jesus. Depois de 30 anos. Em São Paulo, a marcha para Jesus reúne mais de 3 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro, agora esses dias, reuniu quase 1 milhão de pessoas. Ou seja, a Igreja de Cristo, que é muito maior do que outros movimentos,
precisa levantar a bandeira de Cristo, a bandeira da salvação. Esse é o grande mover. Então, o nosso objetivo principal é levantar a bandeira da vitória, crendo que a nossa fé está nele, porque para ele, por ele, todas as coisas. Essa bandeira que você vai sair hoje daqui levantando, você vai caminhar e vai erguer ela. O terceiro ponto que nós precisamos levantar a bandeira é orar e render graças a Deus. Orando e rendendo graças. Era exatamente isso que Moisés fazia. Quando ele erguia o altar, ele já estava agradecendo a vitória. E ele disse mais. Olha o que Moisés disse. Moisés disse o seguinte, que aquele povo, os amalequitas, seriam esquecidos para sempre. Isso aconteceu no reinado de Davi. Davi exterminou os amalequitas. Não existe mais esse povo. Acabou. Por quê? Se cumpriu a promessa de Deus. Porque esse povo era um povo que perseguia o povo de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: tudo aquilo que te persegue, tudo que se levanta contra você, mas que você está na brecha, está na presença, está orando, está agradecendo, está erguendo o altar, está entendendo o que Deus está fazendo agora, lá na frente, ele cai por terra. Todos que se levantam contra você e você entende o que está acontecendo na tua vida, pode crer que eles serão envergonhados. Porque o meu povo jamais será envergonhado. Então nessa noite eu quero dizer para você, confie em Deus. Essa noite eu quero dizer para você, exerça a sua fé em Deus. E essa noite eu quero dizer para você, já começa a erguer o altar e já crava a bandeira lá, dizendo, essa é a bandeira da vitória. Todos os povos do mundo, eles carregam suas bandeiras. E todas as bandeiras têm um significado muito grande. A nossa bandeira brasileira, então, nem se fala. Acho que você estudou isso no colégio. Se não estudou, vai pesquisar no sábio Google, ele vai te ensinar. A bandeira do Brasil reflete o que nós somos: mata, ouro, céu azul e pátria amada. Está lá, é um decreto. O que está escrito no meio da bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Isso é um decreto. Alguns dizem que é coisa dos mormons, dos maçons. Mas vamos pegar o decreto. Ordem e progresso. Está lá decretado sobre a nossa nação. Existe uma palavra de vitória sobre a nossa nação. Existe uma palavra de vitória que você precisa escrever na sua bandeira. Entendeu isso? Você vai pegar a sua bandeira e vai escrever uma palavra de vitória. E na sua bandeira vai ter uma palavra que vai refletir na sua vida e na sua caminhada. Foi exatamente isso que Moisés fez. Ele ergueu o altar, ergueu a bandeira e disse: Jeová é a minha bandeira. O Senhor é a tua bandeira? De quem? Você que está aqui hoje, o Senhor é a tua bandeira? Levanta a tua mão no teu braço, eu quero ver se o Senhor é a tua bandeira. Então você é uma pessoa vencedora. Você é uma pessoa vencedora. E eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou primeiro, e me libertou e me restaurou. Por isso que Moisés construiu aquele altar e ele declarou que ali haveria a vitória de Deus. Essa noite, meu amado irmão, minha irmã, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. A palavra foi liberada sobre você, e a palavra de vitória diz que não há outro lugar. Seu amor, ele é imenso. Seu amor me deu uma nova canção, me transformou e me deu uma direção, me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver.